Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos 13 a 16. Faz parte do Sermão da Montanha, pronunciado por Jesus. Começa com as beatitudes, depois ele começa com várias orientações aqui. Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, pelo pão, pela saúde, pela comunhão. Ó Deus, pelo privilégio de servir nessa noite na tua casa. Abençoa todos que chegaram a este lugar para te adorar, Senhor. Recompensa os teus filhos, trazendo sobre eles renovo, alegria, graça sobre graça, trazendo cura, crescimento, bênção na vida do teu povo aqui, através da ministração da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, Deus abençoe. Irmãos, nós queremos louvar muito a Deus por mais uma terça-feira, né? Mais uma reunião do povo de Deus, nesse seminário de crescimento espiritual. E eu estava pensando agora mesmo, é um seminário de crescimento espiritual. E nós temos que nos avaliar. Será que estamos crescendo mesmo? Através das ministrações aqui por anos, décadas, nós temos estado aqui, homens de Deus, ensinando. E não pode ficar só no título, né? Seminário de crescimento espiritual, culto de ensino da palavra, doutrina. Isto a gente tem que avaliar se estamos crescendo. Aí um crescimento lento, mas permanente, né? Gradual. A mãe leva a criança ao médico, ao pediatra, e ele pega uma fita métrica lá e medir a criança, né? Fica tão feliz, né? A Priscila volta e fala: a Sofia cresceu 7 centímetros, não sei quantos meses, não é? Então está uma coisa normal, né? Está crescendo, né? Está crescendo, quer dizer que está sendo, a alimentação está surtindo efeito, né? Continua no caminho aí, né? Então acho que Deus também pega uma fita e mede a gente, né? Ver se nós estamos crescendo. É tão bom, né? Quando a gente percebe que está amadurecendo, que você melhorou, cresceu, tem mais graça de Deus, mais alegria, mais fervor, mais visão, mais amor para com as coisas de Deus. Você está evoluindo, né? Então precisamos, não pode ser uma coisa, uma rotina, né? Uma coisa que estabiliza. Tem que promover impacto em nossa vida, mudança, transformação. Mas eu estou certo que a palavra de Deus é poderosa, né? Ela não volta vazia, né? Compete as pessoas a abrir o coração e fazer ela funcionar na vida dele. Mas eu quero aqui saudar o Cleonei, estou vendo ele ali, né? Pastor Cleonei, cooperador no bairro Goiás, Deus te abençoe pela visita. Os irmãos estão chegando lá de Guaraí, bem-vindos, né? Família, o casal, os que estão nos visitando de outras localidades, em especial o pastor Isaías do Prado, sua esposa, Eusirene, os filhos, né? Filho e nora, né? Deus abençoe por essa visita preciosa. Eu encontrei lá em Uruaçu e disse: olha, talvez eu estarei terça-feira lá em Goiânia, né? Então, bem-vindos a isso. Trabalha lá em São Miguel do Araguaia, presidindo o nosso campo ali. Bem-vindo, né? A nossa igreja aqui. Graças a Deus. E os demais também. Meus queridos, todo o texto na Bíblia tem que ser bem conhecido dos crentes, né? Mas isso aqui
é mais do que conhecido, né? Mas a gente não esgota a mensagem embutida nos textos bíblicos. Então eu tomo uma vez mais essa passagem para daqui a gente tirar alguma lição, algumas lições para a vida nossa hoje. Nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele deu uma missão dupla à igreja, nesse aspecto que eu estou falando aqui. Primeiro, Ele mandou ir pelo mundo todo pregar o Evangelho, mas também deu uma segunda missão, de constituir igreja, salvos através do testemunho, fazer a diferença na sociedade onde está inserida, não é? Então essas duas frentes, a pregação do Evangelho e a igreja como corpo de Cristo e também como indivíduos salvos, inseridos na sociedade, você fazer toda a diferença. Isso é missão que Jesus deu para nós. Quando Ele fala que vós sois luz e sal, é misturada e é vivendo na sociedade, vivendo nesse mundo. Ele quer que esse povo dele mostre que é um povo diferenciado, para fazer também a diferença, as mudanças. Mais do que nunca na história, a igreja está sendo chamada, convocada. A necessidade da igreja, corpo de Cristo, o povo de Deus, avançar na pregação do Evangelho, mas também dar exemplo, contribuir decisivamente, não abrindo mão dessas metáforas que Jesus usou aqui, lançando mão dessas duas figuras do sal e da luz, para nos ensinar algumas verdades aqui. Eu estava assistindo o Senado Federal, naquela sessão que eles estavam acolhendo o processo contra a presidente do Brasil, e os senadores discursando, num nível bem melhor do que aquele círculo lá da Câmara, né? Mas um dos senadores, que aliás é um grande orador, ele até arrebatou o Brasil no passado e ganhou a eleição para presidente da República, não é? Grande orador, Fernando Collor de Mello. Ele levantou e iniciou o discurso dele dizendo o seguinte, se reportando a Rui Barbosa. Ele disse: Rui Barbosa, aqui nesse Congresso Nacional, em 1931, ele disse o seguinte: a crise política, a crise econômica, a crise social são apenas sintomas de uma crise muito mais profunda, que é a crise moral. Parece que é hoje, né? A gente vê o Rui Barbosa discursando hoje. Então aquela frase que ele tomou chamou muita atenção. Todas as crises que existem por aí são sintomas, alguma coisa que está errada, de algo mais profundo, que é a crise moral. Uma crise moral é uma crise de valores, crise de princípios. Estamos vivendo isto. Nós não assustamos com isto, porque isto está profetizado. Paulo falou que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, porque haveria homens totalmente desprovidos de valores, de princípios morais, não é? A crise é moral, é crise de valores, de princípios. Eu fiquei pensando, é verdade. E daí eu tomei esse texto aqui hoje. Grande culpa de tudo isso aí é nossa, é da igreja. É da igreja. Porque quem tem que influenciar, segundo Jesus colocou, ele falou: vocês sois a luz do mundo, o sal da terra. Ele estabelece ali um contraste muito grande. Ele está dizendo, em primeiro lugar, que os cristãos são radicalmente diferentes do mundo, não é? O que ele coloca aqui é igual a água e óleo, não se mistura. De um lado está um mundo em trevas, do outro lado está a igreja, que é a luz. É a luz. De um mundo está o mundo apodrecido, do outro está o sal. É o contraste, é a diferença. Então, ele coloca essas figuras aqui para dizer a importância do papel da igreja nesse contexto.
Não é só a pregação, são atos concretos da igreja que podem fazer a grande diferença. Mas a primeira lição que nós temos aqui é exatamente esta. Com essas figuras, Jesus está dizendo: os cristãos serão radicalmente diferentes do mundo. Ele separou as coisas. Um é treva, o outro é luz. Um é podridão, deteriorado. Do outro lado é o sal, não é que tem a essência. Onde ele está, a coisa é preservada, é mantida, é saudável. É o contraste. E a igreja precisa entender exatamente esse seu papel aqui. Para um mundo apodrecido, adoecido, uma sociedade como estamos vivendo hoje, tem uma solução: a igreja. Nós, enquanto indivíduos inseridos aí onde estamos inseridos, em qualquer patamar, em qualquer estágio, em qualquer local da vida, da sociedade, e o corpo, a igreja enquanto instituição. O povo de Deus tem uma cultura totalmente diferente da cultura prevalecente. Primeiro Jesus falou: sejam santos, sejam puros, sejam perfeitos, né? Aliás, a Bíblia diz claramente lá em Mateus 6:8: não sejam iguais a eles. Foi Jesus que falou isso, né? Não sejam iguais a eles. Lá em Romanos 12 fala: não vos amoldeis ao padrão do mundo. Se preservem, porque eu tenho um papel para vocês, uma missão para vocês. Mas você pode ver que, em segundo lugar, os cristãos devem permear a sociedade não cristã. Jesus falou enfaticamente: brilhe a vossa luz diante dos homens. Dizem que a igreja da Assembleia de Deus é uma igreja que tem uma capilaridade, né? Ela está em todo lugar, todo curtela, povoado, cidade. A noiva de Jesus é mais do que essa Assembleia de Deus. Ela que está aí, no meio da massa, né? Permear a sociedade. Quando Jesus usa o sal e usa a luz como símbolo do seu povo, ele está exatamente mostrando elementos que tem que atuar aí, no seio da sociedade. Não ficar segregados. Ele falou: vocês, luz, não tem sentido colocar uma luz dentro de uma gaveta, debaixo da cama, pegar a luz, colocar ela debaixo do alqueire, debaixo do vaso. A luz tem que penetrar, não é nas trevas. O mundo é trevas, e a luz foi criada para isso, para penetrar nas trevas. Não tem sentido, Jesus falou, não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem pegar a luz, acende uma lamparina, uma lâmpada, uma luz e coloca debaixo do alqueire. Qual o papel que ela vai desempenhar? Qual a importância? Nenhuma. Debaixo da cama. A igreja, quando ela se omite, o crente, quando não assume o seu papel de luz, ele está exatamente entrando para o armário. Diz que os gays saem do armário, né? O crente tem que sair do armário também. Não pode ficar no armário. Não tem sentido isso. Você tem que mostrar a cara como cristão que você é. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Não podemos nos omitir, esconder. A luz está acesa, mas aonde? Eu fico perguntando: onde está a igreja? Onde estão os cristãos? Quando as coisas começam a apodrecer, estragar, os cristãos devem permear a sociedade não cristã, penetrar, influenciar a cultura, mostrar o padrão de Deus para o mundo que não tem mais padrão, que não tem mais valores. Está aqui a proposta de Deus. É assim que se deve viver, praticar, ser. A ética, a moral cristã é esta. Vocês não têm, nós temos, né? Precisa. É isso que Jesus queria ensinar para nós quando fala: vós sois. Por palavras, é verdade, mas por atos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Há uma cultura aí que nós não podemos mudar a cultura.
que não se pode mudar a cultura. A FUNAI expulsa missionários das tribos, e o mundo quer expulsar a igreja, porque a igreja chega mudando cultura, comportamento. Mas Jesus falou: vocês é luz, penetra. Onde a luz chega, as trevas vão embora. O mundo é treva, mas o mundo vai desaparecer na medida que a igreja avança. Agora muita gente fala: não, as trevas cobrem a terra. O sangue de Jesus tem poder, né? Quer dizer, está avançando. Não, sai para lá, demônio, né? A igreja que vai avançando, é a luz que vai. Não é as trevas que tem que entrar aqui, não. Está errado. Se em algum lugar, e os profetas estão aí, nuvens negras avançam sobre o Brasil, mas a igreja levanta e fala: não vai avançar. A luz é que vai penetrar nas trevas. Precisa ter uma reação de homens e mulheres de bem. Mas de bem não é porque é bom por natureza, não. É porque fomos alcançados pelo amor de Deus, transformados, alcançados pela justiça de Cristo, para fazer toda a diferença, né? Foi Jesus que nomeou a gente. A luz penetrar nas trevas, o sal penetrar na carne. O sal tem que ser jogado na carne. É nessa sociedade. Aí que tem que estar. Saia então do saleiro, meu irmão. Sal no saleiro, ele não cumpre a missão dele, né? Eu uso pouco sal, para aumentar a pressão, mas sempre tem que usar. Na comida vem, todo lado tem, né? Agora arrumaram um sal sem sódio, né? Um sal sem sódio. Não vou falar propaganda não, senão a marca, né? Aí jogou aquele negócio assim, será que não faz mal? Não, não faz, tirou o sódio. Não sei. A luz ilumina as trevas. O sal impede que seja deteriorado a sociedade, impedir a disseminação do mal. O sal impede que o mal se dissemine, se espalhe. É para isso que ele está lá, evitar que as bactérias tomem conta, preservar, está lá para isso. Por isso tem que ser jogado na carne, na sociedade, está aí. Jesus desceu aqui e a Bíblia fala que ele comia e bebia com os pecadores, estava lá. Mas na frente eu vou falar que ele bebia e comia, mas não se corrompia, né? Ele não era um elemento segregado, né? Pelo contrário. A luz ilumina as trevas, promove a disseminação da verdade, do Evangelho, da bondade de Deus. Se uma impede a chegada do mal, a outra promove a chegada do bem. O sal impede que o mal venha, a luz ajuda a chegar o bem, a verdade do Evangelho. É importante nesse aspecto também. Precisamos aceitar o papel que Jesus designou para nós. A responsabilidade é nossa. Você não pode apontar para os outros. Quando você vê as trevas, não é culpa das trevas ser trevas. Não é culpa da sociedade apodrecida, adoecida, culpa da sociedade. A culpa é da ausência do sal. As trevas estão aí e a culpa não é das trevas. A culpa é da luz que não opera, que não atua. Então, que culpa tem essa sociedade de estar apodrecida? É a natureza dela. A culpa é a ausência do sal. Vós sois o sal. Claro que a sociedade não será transformada como um todo, mas estamos aqui para melhorar a sociedade. Eu até fico pensando, e eu já citei isso aqui, que há alguns anos a revista Veja trouxe uma matéria, de certa forma elogiosa aos pais evangélicos. Pesquisas foram feitas aí, e identificou que pais evangélicos preocupam muito com a educação dos filhos. Investe na educação dos filhos mais do que parte da sociedade de fora. Ele se preocupa com isso. Isso é bom. Isso está mostrando que nós estamos cumprindo o papel de ser luz e ser sal.
de fazer a diferença, de construir uma sociedade melhor, de melhorar a sociedade através do investimento na educação. Mas se a gente não fica vaidoso com isso, e pare. Os pais aqui precisam saber que você precisa criar filhos melhores, investir neles, dar condições deles crescerem. Tudo que você fizer para educar seu filho, você está ajudando a cumprir o que Jesus está querendo aqui, ó. Tudo. Não abra mão disso, da educação dos seus filhos. Pais evangélicos têm que mostrar para os vizinhos como é que educa filho. Isso é ser sal, é ser luz. É ser luz. Não é espancando, não. Não se admite uma mãe evangélica, um pai evangélico espancar filho. Você tem que educar, pôr limites, não é? Corrigir. Umas palmadas não faz mal na hora certa, mas espancar não, porque senão você está disseminando essa cultura de espancamento aí para o seu vizinho, para todo mundo. Você está contribuindo para isso. Marido evangélico trata a esposa com amor, não com violência. Marido evangélico tem estima para com a sua esposa, a esposa vai com o seu marido. Isso é ser luz para mostrar à sociedade como é que é um casal mesmo, que diz que tem Jesus na vida, que é luz do mundo. Começa a fazer a diferença por aí, porque nós afirmamos lá no começo que os cristãos somos totalmente diferentes do mundo. A diferença é provada com atos. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Para que vejam. Precisamos aceitar o papel que Jesus designou para nós. Melhorar a sociedade, os índices sociais, mudar a sociedade, é papel nosso, é influência do sal e da luz, não é? Mas eu fico pensando, nós estamos falhando, porque cada vez que faz pesquisas aí, aumenta o número de pessoas que são pró-aborto. Pró-aborto. Não é só a igreja evangélica, a igreja católica também está falhando. Isso pode dizer alguma coisa? Espíritas estão falhando, esse povo religioso está falhando. Porque na medida que aumenta o número na sociedade que aceita o aborto, que estimula a violência contra a mulher, contra a criança, que não combate isso, que aceita modelos de famílias, né? Está aumentando muito. Gente vai para a rua brigar pela liberação das drogas. É a falha da gente, que não está conseguindo passar essa mensagem para frente, né? Às vezes eu fico pensando, assim, tem alguns crentes que estão dizendo sim para alguma coisa, não pode dizer, porque diz que nós somos tantos, né? 30%, 40%. Aí vem 90% é a favor de um trem errado. Tem muito crente sendo a favor de um trem errado, porque a pesquisa é feita aí, não é? Esses índices precisam mudar. Essa banalização da violência, essa crueldade, essa maldade tem que ser refutado. Precisa refutar. Não pode. Alguma coisa, eu estou falhando, você está falhando também. A igreja como um todo está falhando. Porque mais na frente eu quero falar sobre a igreja não perder essas características que Jesus colocou aqui. Mas vamos avançar um pouco mais nesse comentário aqui. Como que a igreja pode melhorar a sociedade? Como que atua essas figuras aqui? Em primeiro lugar, a igreja pode melhorar a sociedade através da oração. Você não pode abrir mão disso. Você está cumprindo o papel de influenciar a sociedade quando você ora pelos governantes, por exemplo. Às vezes o governante fica sem cobertura espiritual e domina lá a macumbaria, a feitiçaria, fica desorientado. Aí onde é que eles vão? Eles vão onde você sabe o caminho. Ah, o fulano estava lá na Bahia fazendo um despacho, o governador estava falando para onde, o presidente da república colocou na carradinha não sei o quê. Eles ficam desesperados, irmão, e não sabe o caminho, vai para lá. A igreja tem que orar pelas autoridades, para Deus iluminar a mente desses homens,
Fiquei muito feliz quando o presidente Temer entrou no palácio a primeira vez, levou consigo lá os pastores, né? O deputado João Campos leu a Bíblia lá, uns 3 textos, e oraram. Oraram? Você orou porque pediu, né? Então, isso está fazendo a diferença, não está? Tá. Eu vi agora o pastor João Campos testemunhando uma coisa. Um deputado evangélico falou: gente, Deus me inquietou para me ir lá orar pela Dilma, que a mulher está sofrendo muito, está atribulada. E ele foi para o palácio, deputado federal, né? Eu vou chegar lá e falar que eu quero orar por ela. E quando ele chegou lá, disse que o senador Marcelo Crivella estava saindo do palácio. Aquele deputado: ô Marcelo, foi bom você estar aqui, você vai me ajudar numa tarefa que Deus me deu. Vamos voltar lá que eu vim aqui orar pela Dilma. Ele falou: você desiste. Eu já tentei não sei quantas vezes aproximar para orar, ela não deixa. Não é? Então tem coisa que a Bíblia diz que a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a compreenderam. Problema, né? Mas a luz resplandeceu. Se você fizer tudo o que fizer e as trevas não entender, você cumpriu a sua missão. Como Jesus veio assim, né? Então eu falei: então eu vou voltar. Se você que é senador, pastor, bispo, não sei o quê, já tentou tantas vezes entrar no gabinete para orar, mas se é oração, não quero. Mas tem gente que quer, de uma outra maneira ele pediu, né? Ele pediu, ele aceitou. E é papel da igreja mudar a sociedade através da oração. Diante de Deus, você pode orar, que Deus vai mecanismos, instrumentos para que haja mudança, através do evangelismo, que provoca mudanças, transformações na sociedade. Nós não podemos deixar de falar de evangelizar. Evangelho é poder de Deus. Você pode achar que não tem nenhuma influência na hora, mas tem. Joga a semente lá, tem terra boa que vai cair e vai crescer, a semente vai germinar. Agora tem que espalhar a palavra, tem que evangelizar. No armário, debaixo da mesa, debaixo da cama, tem que estar no velador. Você é luz, mas não brilha. É pregador, mas não prega. Tem testemunho para dar, mas não dá. Sabe que Jesus é bom, mas não fala. Sabe o caminho, mas não mostra. Jesus não se faz isso, gente, né? Uma cidade não pode esconder, tem que estar em evidência. Se todos nós entendêssemos essa missão que Jesus deu para a gente aqui e a honrasse, meu irmão, a sociedade iria melhorar. Falha da igreja, está treva, está apodrecida, cada vez degradando mais. Alguém tem que ter culpa disso, hein? Em grande parte somos nós, não toda a culpa, não é? Porque você é um profeta de Deus, a Bíblia vai e fala, se te ouvir, glória a Deus. Se não ouviu, você ficou livre do sangue, não é? Mas fala. Você já falou? Não é verdade? Através do evangelismo as mudanças acontecem. Aleluia. Mudanças espirituais, sociais, morais, vai mudando tudo. Você pode influenciar a sociedade através da oração, do evangelismo, através do exemplo. Quando você pratica um ato de justiça na sua vizinhança, você está estimulando todos os seus vizinhos a fazer o mesmo. Através do exemplo. Pratique as coisas certas, corretas, justas, como patrão, como empregado, como político, como um cidadão comum. Pratique e você estará criando uma cultura de coisas boas também. Se alguém lá perto de você observar um exemplo bom seu, ele será estimulado a seguir o seu exemplo. Mas se só tem comportamento ruim, isso vai multiplicando, né? Vai reverberando, vai aumentando, vai se agigantando no seio da sociedade. Quando tem que ser o contrário, a luz tem que penetrar nas trevas para mudar as trevas. Olha aqui, meus irmãos, você pode transformar, mudar, melhorar a sociedade, cumprir a sua missão através de ação, de participação. Você é um cidadão.
Você não pode ficar no armário, debaixo do vaso, debaixo do alqueire, debaixo da cama. Você tem que ter ação participativa na sua cidade. Mas não meta a cara com política. Não se trata disso, política é para os políticos. Mas está a polis, está a cidade onde você vive. Você tem que participar da comunidade, ter ação efetiva ali. Fui procurado agora há pouco por órgãos representativos da sociedade aqui, na área comercial, industrial, FIEG, FAPAEG, não sei o quê. Um povo aí de influência. E disse: ó, nós estamos construindo um grande grupo aqui em Goiânia para cobrar uma mudança no comportamento político na nossa cidade. Exigir que os vereadores não pensem em si. Difícil, né? Exigir que eles tenham ação efetiva em favor do que é interesse maior da cidade. Que o governante assuma isso conosco. Nós iremos ajudar a construir essa onda aqui em Goiânia, e todos compromissados com a sociedade local, com aquilo que o povo reclama mesmo, terá o nosso apoio. E nós ouvimos falar do senhor e pedimos uma audiência e vimos aqui para o senhor somar com a gente nesse projeto. Estou junto. Se é para melhorar a sociedade, cobrar uma ação política mais efetiva, se é para os governantes ter compromisso com os interesses do povo e não deles, pode contar comigo. Eu vou me omitir? É ação. Você pode melhorar a sociedade através de ação, de participação. Não é que todo mundo amanhã, pastor, eu quero ser candidato a vereador em Goiânia. Para com esse negócio. É como cidadão mesmo. Como cidadão. Sabendo escolher, sabendo votar. Conhecendo as pessoas. É feita uma pesquisa aí, depois de 2, 3 anos, pastor Roberto, e pergunta ao cidadão: em quem você votou para deputado estadual? O cara fica louco. Sabe que eu não lembro. Quem você votou para vereador? Eu acho que misturei as coisas. Porque certamente não foi um voto consciente, né? Alguma circunstância ali, algum interesse. Vamos melhorar a sociedade assim, irmão. Sal lá na carne. Joga lá na carne. Vai doer? Vai. Mas também é um sal muito interessante, né? Eu não canso de dizer aqui aquela menina, porque é uma lição de uma criança, né, irmão? Sempre que as crianças ensinam para a gente é bom, né? Jesus colocou a criança como exemplo lá, né? Pois ela no meio lá e falou: olha, isso aqui é exemplo de humildade. Mas naquela sala de aula da escola bíblica dominical, a professora perguntou: por que é que Jesus falou que nós somos o sal da terra? Ela disse: professora, é porque o sal provoca sede. O sal provoca sede. É verdade. O sal tem que provocar sede das pessoas. Sede na sociedade de Deus, sede do Evangelho, sede de ser igual a gente, né? Despertar essa sede nas pessoas, de ser semelhante ao povo de Deus. Será que se está despertando sede, aquele desejo, eu queria ser, não é? Eu já vi muita gente falar assim: eu quero ser crente, mas ser igual àquele lá, não. Quer dizer, não desperta nenhum desejo de ser. Ele não está honrando o negócio de ser sal e ser luz. Queria ser. Por último, eu quero dizer o seguinte, irmãos. Quando Jesus fala lá atrás: vós sois o sal, a luz, ele diz lá: se o sal se tornar insípido, devemos manter as características cristãs. Em contato com a sociedade, você não tem que ser influenciado, mas você só tem que influenciar. Se você perde as características cristãs, você se nivela por baixo, torna-se igual. Qual o papel que você vai exercer como luz? Jesus falou: se a luz que entear se tornar trevas, quão grandes serão tais trevas? Pode fazer uma aplicação aí, né? Se a luz que eu coloquei no mundo se tornar trevas, quão grandes serão tais trevas?
Não podemos, enquanto igreja, perder as características cristãs. Deus se aborreceu muito com o povo de Israel. Ele pôs lá um povo vitorioso, um povo santo, não foi? Ele disse: gente, vocês não se contaminem com esses povos daqui não. Ganha eles para Jesus, influencia as nações aí, conquiste, mas não traga para cá a cultura deles. O que aconteceu? Em pouco tempo, eles tinham perdido completamente as características do povo de Abraão, povo de Moisés, e adquiriram as características do povo onde eles estavam, das nações vizinhas. Até o modelo de governo eles adotaram. Tudo diferente do que Deus sonhou para aquele povo. Eles começaram a imitar as nações vizinhas. Igreja do Senhor, vamos nos esforçar para a gente honrar o que Jesus falou aqui. Mantenha as características, não perca a capacidade de influenciar. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Quer dizer, perde a função, perde a razão de ser. A noiva de Jesus não pode perder a razão de ser neste mundo, de estar aqui nessa terra, de fazer a grande diferença aqui. Receba essa palavra como de Deus para a sua vida, irmão. Não pense na igreja só como uma coletividade, não. Pense em você como indivíduo, como homem de Deus, como mulher de Deus. Vamos orar? Isso é para nós aqui, mas é para o povo dali, na frente, Brasil, mundo, para a igreja do Senhor na terra. Aleluia. Se o povo de Deus se levantar como um grande povo e avançar, irmão, vai cumprir o que eu sempre falo aqui: dias melhores virão, porque do contrário, não virão, né? Quem pode orar comigo? Nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer, Jesus, pelo papel. Obrigado porque o Senhor confiou a nós esta grande missão de espalhar o Evangelho, mas também de ser aqui na terra a luz que o Senhor colocou neste mundo. O Senhor disse: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas o Senhor ausentou e deixou a igreja com esta missão. Ó Deus, resgata, restaura, Senhor, a força do teu povo nesta nação, Senhor, começando pela tua liderança, ó Pai, mas que alcance todos os teus servos, para que possamos provar que no laboratório da vida o Evangelho funciona. Aleluia, o poder do Senhor não mudou. Que possamos, enquanto cidadãos, ó Deus, contribuir, ó Deus, com a nossa comunidade local, com a sociedade, mostrando caminhos, rumos, ó Deus, que não falharão. Levanta aqui hoje, Senhor, o teu povo. Sara-nos, ó Deus, restaura o poder da atuação da tua serva e do teu servo no meio da família dela, no grupo onde ela está inserida, ó Deus, que ela possa fazer toda a diferença, brilhar, Senhor, como astro neste mundo, numa geração perversa, adúltera, Senhor, corrompida, que possamos brilhar como astros, ó Deus, brilhar como o sol, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, graças a Deus. Podem se sentar, Deus abençoe os irmãos.